Olá, líder de célula, líder em treinamento, ou você que recebeu aí a incumbência, a responsabilidade do seu líder de trazer a ministração aos demais membros da célula nessa semana. Parabéns, viu? Que bom que você aceitou esse desafio. Essa ferramenta, ela é muito importante e especial. Ela está ajudando a todos aqueles que estão com a responsabilidade de ministrar a edificação na sua célula, a falarem a mesma linguagem, a focarem nos mesmos objetivos. Nós temos uma capacidade muito grande de divagar, né? De sair do assunto, e alguns das nossas células também têm isso. A gente está falando de uma coisa, ele vem com outra, e a gente chama ele de volta ao ponto principal. Então aqui, essa ferramenta é para que a gente fale a mesma linguagem, tenha a mesma visão e que todos recebam com o mesmo valor os ensinamentos aqui. Então, não tem como errar, é falar exatamente o que está aqui. Então, falar o que está aqui não é falar igual a mim. Cada um tem a sua forma de falar, a sua forma didática, nós já falamos sobre isso, porém, os princípios, os pontos aqui básicos precisam ser ditos por todos nós, tá bom? Estou muito feliz porque o layout aqui mudou. Você que já tem acompanhado os vídeos viu que estava uma poluição visual terrível, né? Eu ficava aqui em cima, a edificação embaixo, dentro do editor do Word, e ali aquele negócio todo aqui atrás, um monte de coisa. E agora a gente reduziu bastante, graças a Deus. Eu só tenho que melhorar essa iluminação e a gente melhora para melhorar para vocês. Então a gente aprende. Então estou muito feliz em ver tudo organizadinho, somente edificação e aqui eu falando do lado, normal, só isso, sem poluição visual nenhuma. Então vamos à edificação? Vamos lá. É importante você que vai iniciar a edificação, claro, ler o texto. Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz, aqueles que choram, porque serão consolados. Esse é o texto base, Mateus capítulo 5, verso de número 4. O tema é os que choram. E a série é extremamente importante você falar, e nós estamos falando da série Valores do Reino. Iniciamos o primeiro valor na semana passada, serão 8. Então hoje, nessa semana, é o segundo, tá bom? Aqui na introdução, eu cito o valor da semana passada. E é muito bom você se atentar a isso. Eu sempre vou fazer isso. Eu sempre vou linkar, sempre vou puxar o valor da semana passada para trazer a memória daquele que está na célula, tá bom? Então, semana passada vimos que, está escrito aqui, aquele que sente sua necessidade espiritual herdará o reino dos céus. Você vai citar. Bom, já deu para perceber que o valor que nós vamos tratar nessa semana é o seguinte: aquele que chora vai ser consolado. Esse é o valor. Só que não é qualquer tipo de choro. Não é qualquer tipo de lágrima que corre ou que escorre em nosso rosto que Deus vai ter a sua atenção mexida, que Deus vai ser compungido, que Deus vai ser tocado. Não, não é qualquer tipo de choro, não é qualquer tipo de lágrima. E logo embaixo, então, eu explico isso. Ó. Em quais circunstâncias o choro não será consolado? Então, antes de dizer, olha, Deus vai consolar esse tipo de choro, esse tipo de lágrima, você vai dizer as lágrimas que não serão consoladas. E aqui você cita, você não perde tempo aqui, tá bom? E quando eu digo você cita e não perde tempo, não é falar rápido esse negócio. Não, com calma, com tranquilidade, só não toma muito tempo. E aí você vai dizer, olha, Deus não vai consolar toda lágrima, mas com certeza esse tipo de lágrima aqui ele não consola. Aí você cita, né? O choro de falsidade, onde as lágrimas são infrutíferas, não carregam nenhuma lição. É óbvio que Deus não vai consolar choro falso. Choro de murmuração, onde as lágrimas são ingratas e egoístas. Deus não consola isso. Choro de raiva, onde as lágrimas são dolosas, possuem a intenção de prejudicar. Choro de inveja, onde as lágrimas não reconhecem o que tem, apenas veem o que não tem. Ou choro desnecessário, tem muita gente chorando desnecessariamente. Onde as lágrimas saem sem nenhuma credibilidade ou motivo aparente. Esse tipo de choro não será consolado, você deixa claro para as pessoas que estão lhe ouvindo, recebendo a edificação, tá bom? Dito isso, você vai dizer agora quais são as lágrimas ou qual é o choro que vai ser consolado pelo Senhor. E aí está escrito, né? Vamos a algumas lições. Eu coloquei aqui essa frase de transição, ó. Serão consolados aqueles que. A frase de transição, ela
é usada para que a pessoa que está ali ouvindo, ela entenda que você vai entrar no assunto e depois vai sair dele. Entendeu? Então, dito as lágrimas que não serão consoladas, você diz, ó, vamos a algumas lições. Serão consolados aqueles que, em primeiro lugar, e aí a pessoa precisa saber do que você está falando. E aí você cita isso. Então, essa frasezinha aqui é para te ajudar, te deixar situado onde você está e quem te ouve também saber onde você está. Serão consolados aqueles que, aí você cita, em primeiro lugar, reconhecem sua necessidade espiritual. Deixa eu fazer aqui um alerta. Esse primeiro ponto, ele tem a ver com o valor passado. Então só vai acontecer isso nessa edificação, tá bom? Depois não vai mais acontecer. Por que que eu cito o valor passado aqui, nesse segundo valor? Porque Jesus faz isso propositalmente. Eles estão ligados. Olha só se não é verdade. Jesus vai consolar as lágrimas daquele que reconhece a sua necessidade espiritual. Não tem como você reconhecer a sua necessidade espiritual e permanecer inerte, imóvel. Quem reconhece sua necessidade espiritual, seja pela falta de Deus, seja por algum pecado cometido, vai se lançar diante do Senhor. Vai abrir o bico, vai chorar mesmo. E nesse momento, ele ou ela serão consolados, tá bom? E aí é um choro de alta análise, que no final o resultado é consolo do Senhor. Aí, falou isso aqui? Bom, vamos lá. Serão consolados aqueles que, em segundo lugar, suas lágrimas forem tristeza iminente é quando alguma notícia chega que lhe deixa triste, notícia que você não esperava. Então a gente pode usar aqui vários exemplos. Porém, eu quero usar um dos mais comuns, que é a questão do luto, né? Quando alguém recebe a notícia de que alguém, um ente querido ou não, pertencendo à família ou não, partiu, nos deixa. Então, essa é uma tristeza iminente, uma tristeza que não tem aviso, uma tristeza que chega rápido. E essa tristeza dentro da gente é consolada pelo nosso Senhor, eu digo isso aqui. E, em último lugar, você sempre falando, né? A frase de transição. Serão consolados aqueles que, em primeiro lugar, serão consolados aqueles que, em segundo lugar, serão consolados aqueles que, em terceiro lugar, expressarão no choro o grito de socorro e angústia da alma. Alguém vai dizer que o choro é a dor da alma que está sendo expresso, que corre pelo nosso rosto. Então, o choro é a dor da alma. E aquele que expressar isso de forma angustiante, com a alma angustiada, também será consolado. Então, angústia é diferente de tristeza, mas os dois são bem complicados, são bem difíceis de se sentir. E nesse momento, então, quando a lágrima vem, o nosso Senhor vem e nos consola. Dito essas coisas, você vem com a pergunta que é introspectiva. Pergunta introspectiva leva quem está te ouvindo a pensar, mais ainda. Qual é a pergunta? As suas lágrimas estão compatíveis com o consolo de Deus? Você faz essa pergunta de forma reflexiva e lança ela. Então não é para apontar dedo, não é para dizer isso, não. Você só faz a pergunta e diz assim: eu queria que vocês refletissem em uma pergunta. As lágrimas que vocês estão vertendo, as lágrimas que estão caindo sobre o rosto de vocês, elas estão compatíveis com o consolo do Senhor? E aí deixa. Tá bom? Passa isso aqui, lê a conclusão toda, eu sempre falo isso, lê toda a conclusão. Depois de ler a conclusão, você vai citar para as pessoas personagens que choraram e foram acalentados e foram consolados. Você vai dar um alento para eles, vai dizer, olha, na Bíblia Sagrada existiram vários personagens que também choraram de forma legal e foram consolados. Aí eu faço aqui a listinha, Novo e Antigo Testamento, né? Não precisa ler o versículo, é só uma citação. Então você vai citar, olha, o choro do filho de Agar, o choro do abandono, foi consolado. Choro de José do Egito, o choro do perdão, foi consolado. Ana, mãe de Samuel, o choro da esterilidade, foi consolada. Neemias, o choro do resultado da guerra. Ele ficou sabendo como é que estava o seu país. Ele ficou sabendo como é que estava o seu país. E aí ele chorou, mas depois foi consolado. Por último, Maria, que não era mãe de Jesus, o choro da perca do mestre, foi consolada. Ela chega no sepulcro, está vazio, ela começa a chorar, e aí depois ela é consolada por Jesus e pelo anjo, tá bom? Então, simples a edificação dessa semana. Dê os avisos necessários. Tem gente que gosta muito de ir à célula, mas não quer ir para a igreja, não pode. Sua célula não pode ter esse tipo de atitude de postura. Então, deixe claro
todas as vezes que a nossa igreja abre as portas. E para quê? Cultos de oração, terça, quinta e sexta. Cultos públicos, domingo de manhã e domingo à noite. Deixa aqui tudo certinho. Fale, cobre, né? Cobrar aqui entre aspas, ó. Você precisa estar lá. Você precisa ir. Não deixe de ir, tá bom? Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe você. Ótima edificação na sua célula, tá bom? E que Deus abençoe. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.